oportuno porque, para quem eu não vi ainda, um feliz ano novo, um 2025 poderoso. E eu tenho falado já desde o término do ano passado que o ano de 2025 para nós será um ano profético. Em que consiste ser um ano profético? É um ano em que, eis que te digo, assim diz o Senhor, não. É um ano onde Deus vai dizer sim a tudo aquilo que você disser sim, alinhado aos planos, propósitos e vontade dele para a sua vida. Então vou repetir, que talvez você não tenha entendido. Ricardo, o ano de 2025 vai ser um ano onde Deus vai dizer sim para tudo aquilo quando você disser sim, que estiver alinhado aos sonhos, à vontade, ao propósito dele para a sua vida. Então é um ano onde Deus vai endossar tudo aquilo que você se propôs, se dispor a fazer por ele, para ele. Porque Deus não apenas quer fazer nada através de você, Ele primeiro quer fazer em você, para que por intermédio de você, Ele realize coisas grandes, Ricardo. Você achou que ia embora sem eu te ver ontem, né, macho? Eu vi. Semana que vem quem vai estar pregando aqui vai ser o Gandra, o apóstolo Gandra, a galera de Efraim. Aí vem o apóstolo Dequias. Aí depois vem o pastor Anderson de Quissamã. Em janeiro e fevereiro tem uma galera potencializada. E para quem não sabe, todo ano nós fazemos, não é uma conferência, mas é uma série de ministrações com um tema estabelecendo 2025, 26, 27. E aonde a gente começa a declarar e decretar algumas coisas proféticas para nós mesmos. Então nós vamos começar hoje, Vitor, aprove Deus. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Atos. Quero mais uma vez parabenizar Humberto. Não é genro, é filho. Humberto hoje está completando 32 anos de idade. Você pode aplaudir a Jesus pela vida do Humberto? Não sei se foi combinado, mas a esposa dele, a pastora Júlia, amanhã completa 24. Você pode aplaudir a Deus pela vida da pastora Júlia? A Pri, 40 e quanto? 34. A Pri, 34. Você pode aplaudir a Jesus pela vida da Pri? É muita gente aniversariando. A vantagem da Júlia e do Humberto é que a gente dá um presente só, é uma festa só. Mas eu fico pensando, será, pastor Léo, pastora Dani, que o filho deles vai nascer ou 31 de dezembro ou dia 3 de janeiro, pastor Isaías? Mas essa casa esse ano vai viver algo poderoso em Deus. Então eu já quero começar o ano liberando uma palavra profética poderosa para a sua vida. Por que o profético? Eu acho que se existe algo que a nossa geração necessita muito, Domínio, humanamente falando, são de pessoas íntegras. E eu vou falar uma coisa para você, eu louvo a Deus pela sua vida, sabia? Eu e Dani, uma semana antes do Natal, eu estou falando assim, gente, que eu estou com muita afta na minha boca, aqui ó, nos lábios aqui ó, muita. E nós visitamos algumas igrejas e nós percebemos que realmente dia de semana o crente, pastora Ju, parece que não vai à igreja. Parece que o povo acostumou o evangelista Kaique com um dia de domingo. Eles acham que Deus é um Deus, Marcelo, que só trabalha domingo. Ou não sei, depende da prioridade. Às vezes o cara está cansado demais, às vezes, né? O cara fez tanta coisa durante o dia e à noite, 2, 3 horas de culto, é exaustivo demais. Mas enfim, pastor Carlos, Giane, quando nós estivemos em Campos, nós vimos que não apenas o vinho novo passa por isso aqui, está vendo alguns bancos vazios? Mas eu vou falar para vocês, com toda dificuldade, tem muita gente nessa casa, porque nós vimos uma igreja para 1000 pessoas, com 10 pessoas. Eu falei, meu Deus, tanta estrutura. Será que as pessoas não têm tanta fome? Será que as pessoas não têm sede, Bia? Igual você está tendo aí, bebendo água igual um dromedário, um camelo, quase engasgou.
Mas se você veio aqui hoje, no primeiro dia do ano, primiciar o Senhor, ouça isso, pastora Lidiane, e pode liberar isso para aquele povo do Cidade de Beira-Mar. O ano de vocês será poderoso, Xambé. O ano de vocês será um ano maravilhoso. Por quê? Nós estamos tendo hoje, dia 1º de janeiro, Jairo, de 2025, a oportunidade de primiciarmos o nosso culto, a nossa adoração ao Senhor. Feche os seus olhos só mais um pouquinho. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Imaginar, inspirar, pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Isso, declare, vai. Teu nome é leva-nos além, leva-nos além, a um nível mais profundo leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins,
e como serafins que cobre o rosto ante a ti. Escondo, escondo, escondo. E que diminua eu, declare. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça. Meu lugar secreto, no santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo. Quem pode declarar isso? Quem pode declarar isso? Deus está! Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade. Não apenas no ato ou no santo lugar, eu quero te entronizar. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala
do trono pra ti. Hoje, pode deixar a luz assim, tá? Eu falei com a Dani que eu não iria pro sítio. Eu disse a Dani que eu iria primiciar ao Senhor a minha vida. O meu dia hoje foi todo eu e ele. E o meu amigo Espírito Santo falou que ele tem sentido saudade da pureza dos nossos corações. Passei o dia todinho, eu e ele, no meu lugarzinho. Eu confesso para vocês que há muito tempo eu não fazia isso. Esse jargão aí de correria tem roubado a nossa intimidade, tem roubado não a prioridade, mas a exclusividade. E agora à tarde, por volta de umas 3:30, estava perguntando ao Espírito Santo o que ele queria que eu fizesse durante o ano de 2025, que é algo muito sério. Ele sussurrou ao meu ouvido, de maneira bem audível. O nosso problema não é a ausência de Deus. O nosso problema é que muitas das vezes nós colocamos Deus no lugar errado das nossas vidas. Deus, ele não está ausente na vida de muitos. Ele apenas está no lugar errado, no lugar onde você escolheu colocá-lo. Mas isso é fácil de ser resolvido. Esse ano, como eu tenho falado, nós vamos viver algo muito poderoso em Deus. Eu não sei se a partir de março eu vou continuar trazendo pessoas aqui dia de quarta. Não falei nada com Dani, ela vai ouvir junto com vocês. Mas é bem possível que durante um bom tempo, quarta e domingo, apenas eu e Dani preguemos aqui. Essa casa precisa ouvir o que Deus tem para liberar através da minha vida e da vida da apóstola. Temos muitos amigos de aliança, muitos homens de Deus que caminham conosco. Mas nem sempre os homens que trazemos, apesar de serem pessoas poderosas e empoderadas em Deus, conhecem o propósito de Deus para esse lugar. 2025 vai ser um ano poderoso. Vocês não sabem, mas a apóstola de vocês, ela tem uma cartucheira cheia de munição lá. E ela precisa liberar isso. E o que acontece é que nós precisamos trazer Deus de volta para o lugar certo das nossas vidas. O livro de Atos, Vitor, capítulo 13, versículo 21. Pode ficar nesse ambiente aí mesmo. Eu vou ler na sua, Vitor. Esqueci que a minha versão é diferente. Diz assim: e depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, e que executará toda a minha vontade. Feche os olhos por alguns segundos. Amigo Espírito Santo, que a revelação da tua palavra seja liberada nessa noite de maneira simples, porém poderosa e audível. Eu quero liberar, ó Deus,
Uma palavra onde esse ano nós não viveremos um evangelho apenas teológico, de conhecimento, mas de sinais, prodígios, maravilhas, um evangelho de poder. Não de palavras persuasivas, mas de poder. E que comece hoje, no primeiro dia do ano, algo poderoso em nós. Sabe, queridos, eu comecei falando que a nossa geração não precisa de muita coisa, a não ser humanamente falando, de pessoas de integridade. A integridade, ela está vinculada a sermos pessoas que vivem a sua vida numa totalidade, que vivem a sua vida na plenitude de tudo aquilo que Deus tem. Interessante que integridade é uma característica fundamental na formação de homens e mulheres que reconhecem que nasceram com chamado. Então, presta bem atenção. Esse texto aponta para mim e para você a respeito de uma guerra acontecendo aqui entre reputação e caráter. São características que nós trazemos muito para as nossas vidas. Deus já tem liberado no decorrer desses meses tudo aquilo que nós iremos falar sobre o profético durante esse ano. Pode ser que você até fique enjoado, mas nós vamos amassar nas revelações proféticas que a Bíblia tem para nós. Eu durante muitos anos me calei em relação a isso, mas embora hoje a minha função eclesiástica seja de apostolado, de ativação, de capacitação, de treinamento, de equipamento da igreja, do corpo, a minha veia é profética. Mas não é um profético do eis que te digo, ou assim diz o Senhor. É um profético tipo João Batista, que prepara o caminho, pastora Pri, que venha dizendo assim: olha galera, o caminho é esse, porque aquele que é maior do que nós está chegando. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja. E esse texto aponta para duas pessoas com chamados distintos, Jairo: Saul e Davi. A Bíblia prova para mim e para você que aqui há uma guerra entre a reputação profética contra um caráter profético. Entenda, se nós lermos esse contexto aqui de Atos, você vai ver que a integridade ela reflete na reputação. Eu falo isso aqui há 1000 anos. Esse ano a nossa igreja vai fazer 10 anos. Então eu posso dizer sem medo de errar que há uns 15 anos eu falo isso, porque a nossa chamada ministerial não começou no Vinho Novo. Na verdade a gente deve estar quase fazendo 30 anos de ministério pastoral, como líder de rede jovem, ministério de louvor, diácono, obreiro, limpador de banheiro, manobrista. Mas eu sempre entendi que integridade ela está ligada à nossa reputação, que por sua vez está ligada à nossa fama. E a nossa fama é aquilo que as pessoas têm de nós, sobre nós, ou é aquilo que as pessoas estipulam sobre nós, baseado naquilo que elas veem em nós. Então a sua reputação, é o que eu costumo dizer, nada mais é do que uma opinião alheia, baseado naquilo que elas veem em nós. Só que existe algo mais poderoso, que é o caráter. E o que é o caráter? É aquilo que de fato nós somos. O caráter é aquilo que nos representa quando ninguém está nos vendo. A Bíblia diz assim, que depois disso
Eles pediram um rei. Por quê? Porque a nação de Israel queria ser como todas as outras nações. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Você que transicionou de 2024 para 2025. Se você acredita que você tem um chamado, você tem uma identidade, você não pode aceitar ser igual às demais pessoas. Você é único, você é exclusivo, você é alguém com um chamado diferenciado para um propósito específico. O chamado é aquilo que aponta para a sua identidade. A identidade é o que comprova que você diz ser quem é. Mas o propósito é aquilo que você faz com o chamado que recebeu. Mas ouça, essa casa ela flui nos 5 ministérios. Temos mestres, temos pastores, temos evangelistas, temos profetas e temos apóstolos. Mas o profético, ele é vinculado à integridade da igreja, a sermos pessoas posicionadas em Deus, baseado naquilo que somos. Então eu quero falar em breves palavras, talvez até eu repita algo aqui, porque falar de Davi, para mim, é uma inspiração. Mas a Bíblia diz, Vitor, 1 Samuel capítulo 17, versículo 34, que Davi, ele manifesta o caráter dele quando ninguém ainda o havia visto. E a Bíblia, por isso que eu estou falando versículos, para que você entenda e grave. Quando Davi foi enfrentar o gigante Golias e todos zombavam, ele deu uma resposta para Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso, e assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. O que está acontecendo aqui? Você lembra, volta lá, Vitor, Atos 13, que a Bíblia diz que o povo pediu um rei, e a Bíblia diz que Deus concedeu o rei, mas o rei que foi concedido, foi um rei concedido segundo a vontade do homem. Sabe, querido, existem coisas que você vai pedir, Deus vai permitir, para que você experimente a diferença entre o seu querer e a vontade dele para a sua vida. Repito, nem todo sucesso significa aprovação de Deus, nem toda prosperidade significa que tem a mão de Deus. Mas eu tenho por hábito dizer que o maior fracasso na vida é ter sucesso em algo que Deus não aprova. Quantos homens e mulheres estão com seus cofres cheios, na sua casa própria, no seu carro? Não estou dizendo que é pecado, entenda, mas gabam-se por achar que isso é tudo. Quantas igrejas estão se levantando, homens se gabando, mas a Bíblia nos prova que existem homens que permanecem em posição de autoridade, que segundo a Bíblia já foram reprovados por Deus há muito tempo. A Bíblia diz que eles pediram um rei, e Deus permitiu, mas Saul ficou por 40 anos governando o povo. Só que desde o segundo ano, o Senhor já o havia rejeitado.
Por quê? Ele não foi escolhido? Sim, pelo povo, pela sua reputação. A Bíblia diz que da cintura, dos ombros para cima, ninguém era semelhante a Saul. E os homens falaram: não, é esse aí que nós queremos. E quando a gente se depara com alguns textos aqui na Bíblia, a gente começa a entender então que há uma diferença profética alarmante, gritante e preocupante entre a reputação profética e o caráter profético. Por quê? Porque nós vamos ver, bota o versículo seguinte para mim, Vitinho, que enquanto Saul governava, Deus estava procurando alguém que fosse segundo o seu coração. Eu quero que você entenda, você pode ser até bem sucedido nas suas missões, mas você precisa entender uma coisa: será que tudo aquilo que você tem feito está de acordo com a vontade de Deus para a sua vida? Ou você tem sido uma pessoa que apenas impressiona os homens, mas não se dispõe a fazer a vontade de Deus? O evangelho não é um evangelho de romantismo. Os pastores, os evangelistas, quem aqui já participou de reunião ministerial? E nós vamos voltar, foi porque esse período para nós de recuperação de Dani foi difícil. Ali naquela sala do Kids, já me ouviu dizer: aqui nós não temos amigos, aqui não se negocia princípios, aqui ou você obedece à vontade de Deus, ou você está fora do propósito de Deus. A Bíblia aqui então prova para mim e para você que enquanto Saul governava, Deus em seu íntimo procurava alguém que fosse segundo o seu coração. Você consegue entender então que nem todo mundo que está liderando tem o coração de Deus? Já começou o nosso ano profético, queridos. Você começou então a entender que tem homens e mulheres que estão de repente atrás dos púlpitos, mas Deus está procurando nos lugares mais simples pessoas que não impressionem a outros homens, mas que estejam dispostos a cumprir a vontade dele. Quando eu li esse texto, eu fiquei assim muito impactado, porque isso é muito sério. Interessante que tem um teólogo antigo, ele é especialista no Velho Testamento, William Davis, guarda o nome dele, William Harsey Davis. Ele fez algumas comparações e eu anotei aqui, eu quero compartilhar com você. Ele estudando a história de alguns homens do Velho Testamento da Bíblia, ele chegou a uma conclusão, e é o seguinte: reputação é o que acham que você é, caráter é quem é você de verdade. Reputação é feita de momentos, caráter é construído durante toda uma vida. Reputação é o que faz você rico ou pobre, caráter é o que tem a capacidade de tornar você uma pessoa feliz ou infeliz. Agora, quando nós lemos aqui o texto de 1 Samuel capítulo 16, nós vamos ver o exato momento, 1 Samuel 16 versículo 1, em que o povo pede um rei, e Deus então chama a atenção de Samuel e fala: Samuel, será que você não está vendo que eu já rejeitei Saul? Até quando? Olha, enche o chofar de azeite e vai na casa de Jessé, porque eu já provi dentre os seus filhos um rei para mim. Eu quero crer que essa noite Deus está provendo aqui nesse lugar alguém com um chamado de realeza. Sabe, queridos, pode ser que no futuro próximo você venha assumir uma grande igreja, à frente de um grande povo. Talvez você pense que não, mas o lugar que você trabalha também é um território para você exercer o seu chamado. A faculdade que você frequenta também é um território para você exercer o seu chamado. Os ambientes que Deus tem lhe permitido pisar também são territórios.
aonde Deus te deu para que você governe, para que você estabeleça a vontade dele nesse lugar. Então, quando eu li esse texto aqui, Deus provou para mim e para você. Porque, quer ver uma coisa, Vitinho? Deixa eu só ver na minha Bíblia aqui, Vitinho, nessa versão aqui, para não mudar aqui. 1 Samuel 16, bota aí versículo 6. Versículo 6. A Bíblia diz que Samuel vai até a casa de Jessé. E quando Jessé começa a chamar os seus filhos, o primeiro que vem é Eliabe. E diz assim: sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. O que é isso? É mais uma vez a reputação distorcendo o propósito. A Bíblia diz que se dependesse da reputação de Eliabe, seria Eliabe o próximo rei daquela geração. Por quê? Eu quero chamar a sua atenção. Gente, Samuel, sendo o profeta, o juiz e o sacerdote que foi, ele foi enganado por causa da reputação. Imagine eu e você hoje. Chama a sua atenção novamente, olha isso, evangelista Diogão. Se Samuel, que foi o profeta, o juiz e o sacerdote, que foi pastor Léo, foi enganado pelos seus olhos, porque a Bíblia diz que quando ele viu Eliabe, ele falou assim: cara, ele é perfeito, ele é lindo, ele tem estatura, ele tem estrutura, ele tem porte. Versículo 7, Vitor. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua, nem para a grandeza de sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Esse texto ele é poderoso. Embora Eliabe também tivesse uma boa aparência, Deus o rejeitou. E eu repito, Deus não está buscando homens e mulheres que impressionem a outros homens e a outras mulheres. Deus está procurando homens e mulheres que tenham o seu coração, que carreguem a sua chamada como exclusividade, que não tenha apenas uma reputação, mas um caráter ilibado e uma integridade inquestionável. É por isso que 2025 será para nós um ano profético. Deus não está procurando pessoas perfeitas, Deus está procurando pessoas sinceras. E esse texto é um choque de realidade. Eu quero falar uma coisa para você que o Espírito Santo falou no meu coração. Não se preocupe com o que as pessoas vão pensar a seu respeito, mas tome cuidado, porque Deus conhece o seu coração. Eu vou repetir, baseado nesses textos aqui, nessas referências, o Espírito Santo falou no meu coração: Betão, não se preocupe com o que as pessoas vão pensar a seu respeito, mas cuidado, Deus conhece o seu coração. Vocês sabiam que vocês não estão diante de um homem perfeito? Pergunta para minha mulher, pergunta para os meus filhos. E agora então, com 52 anos, eu estou ficando mais ranzinhos ainda. Eu tenho mania de velho, gente, eu tenho. Eu sou chato. Eu gosto de ficar recluso. Além disso, a minha hiperatividade é uma doença, me faz mal. Eu tenho toque. Eu não gosto que mexa nas minhas coisas. Eu não gosto que mexa comigo. Mas eu tenho integridade, porque eu sou reto diante do Deus que eu sirvo. Ontem o Jefinho, nós conversamos, nós saímos do sítio 5 horas da manhã. Estávamos eu, o Jefinho, o pastor Carlão conversando. E Deus usando o Jefinho para ministrar o meu coração. Ele falou: negão, ele me chama de negão. Será que você vai continuar escolhendo o deserto? Por quê? Porque João Batista, ele teve o direito de escolha. Ele era filho de sacerdote, mas ele recebeu um chamado profético, aonde o seu campo ministerial seria o deserto,
onde ele abriu mão dos manjares, dos palácios, para comer gafanhoto, beber mel e anunciar a vinda daquele que seria maior que ele. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constrange. E sabe o que aconteceu com João Batista? Não operou um milagre sequer. Não operou sinais, nem prodígios, nem maravilhas, mas foi íntegro diante daquilo que ele recebeu. E o texto que nós estamos lendo, ele é poderoso. Por quê? Porque quando eles pediram, Deus deu, mas deu segundo ao prazer, aos olhos humanos, não conforme a vontade do seu coração. Mas agora avancemos, porque nós precisamos terminar. Eu vou falar para você, quando você vier para cá agora, dia de domingo, quarta que eu for pregar, vem desprendido de horário. Se você quiser aprender, eu estou disposto a liberar. Mas não existe sacerdote de sucesso sem sucessor. Alguém aqui deve conhecer o escritor John Maxwell. John Maxwell disse que pastor sem sucessor está apenas passeando. Se você se diz ser pastor, evangelista, profeta, mestre e apóstolo, mas você não tem sucessor de excelência, lamento, você precisa rever o seu chamado ministerial. Porque as pessoas que caminham contigo serão apenas massa de manobra. Mas presta bem atenção. O capítulo 16, deixa eu ver o versículo aqui, Vitinho. Versículo 13. 16, 13. A Bíblia diz que quando todos os filhos de Jessé passaram, agora sim chega Davi. Interessante que Jessé escolheu os filhos e Davi estava escondido. Enquanto Jessé escolhe os seus filhos, Deus separa Davi. Talvez você não foi escolhido, querido, mas foi separado. Aí eu vou repetir. Talvez você está sentado e falou assim: poxa, ninguém nunca me escolheu. Talvez você não tenha sido escolhido, mas você já foi separado. Talvez ninguém olhou para você, ninguém pintou o seu nome em nenhum quadro, nenhuma pedra de mármore, em nenhuma placa decorativa. Talvez o seu nome não esteja nem em lista de festa de aniversário, mas Deus já separou você para algo grande. Então a partir de hoje, cuidado com aquilo que você faz quando ninguém vê, porque aqui é fácil, aqui todo mundo precisa manter uma reputação. Mas quando o verdadeiro culto começa, que é da porta para fora, o que conta é o seu caráter. E o caráter é aquilo que você é quando ninguém vê. Tinha um amor, assim mesmo, nesse tom mesmo. Nos anos 2018, acho, tinha uma canção assim, ó: Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. A Bíblia diz que Samuel derrama o óleo na cabeça de Davi. Mas Bia, o que me chama a atenção é o versículo seguinte. Bota aí. Por
Porque não fosse o bastante, enquanto Saul governava, Deus procurava Davi. A Bíblia diz que quando o óleo desceu sobre a cabeça de Davi, o espírito se afastou da vida de Saul. Olha como isso é sério, gente. Talvez nós achemos que por impressionar os homens com a nossa eloquência, com a nossa sapiência, com os nossos recursos, com as nossas influências, Deus está procurando alguém que tenha um coração alinhado ao coração dele, Breno. E aí, Hilda, em algum lugar, alguém está sendo ungido, e aquele espírito, pastora Vânia, que outrora habitava em mim, Nanda, já não está mais. Por quê? Porque em algum lugar Deus está procurando homens de caráter, não apenas homens de reputação. Enéas é doido, Enéas é maluco, sou. Reputação, não ligo, cago para ela. Mas é importante porque é o que as pessoas falam lá fora, né, pastora? Eu duvido quem aqui dentro do Vinho Novo nunca tenha ouvido alguém falar assim: ih, você foi naquela igreja, você está lá, cuidado, hein? Lá pode tudo, vem, neném, aqui ó. Agora, quando o óleo é derramado na cabeça de Davi, o espírito se afasta da vida de Saul. Por quê? Deus deve ter pensado assim: agora sim, esse é alguém que de fato vai cumprir a minha vontade. Mas eu quero chamar a sua atenção, e você precisa entender isso. Davi não foi automaticamente elevado ao ministério, ao chamado, quando essa unção foi liberada. Porque Davi passou por 3 níveis de unção. A primeira unção foi uma unção profética, essa que nós lemos aqui. Porque se passaram longos 14 anos. Vitor, 2 Samuel capítulo 2, versículo 4. A Bíblia diz para mim e para você que Davi viveu 3 níveis de unção. A primeira unção foi uma unção profética, uma transformação de mentalidade. A primeira unção foi Deus, através do profeta Samuel. Só que aqui, agora, a Bíblia prova para mim e para você, Betão, que além de termos a necessidade da aprovação de Deus, dependemos do reconhecimento do homem. Você não pode se intitular por si mesmo. Você não pode dizer: ah, eu tenho um chamado, eu vou começar algo. Não pode, isso é perigoso. E o próprio Jesus, ele crescia na graça e no conhecimento de Deus e dos homens. Por quê? Porque há um perigo na emancipação precipitada. Corremos o risco de estar à frente de algo até mesmo bem sucedido, glamuroso, mas aonde o Espírito de Deus não habita, aonde Deus não aprova. Então presta bem atenção, estou te dando referências para que você grave. Primeira unção de Davi foi lá em 1 Samuel 16. A segunda unção: então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. Agora sim, em Hebrom, ele recebe, porque Judá ficava em Hebrom, ele recebe uma unção para governar Hebrom. E deram aviso a Davi dizendo: os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram a Saul. Mas quando foi que isso aqui aconteceu? Davi só assumiu o seu chamado real depois que Saul morreu. Sabe por quê, queridos? Porque embora a presença do Espírito não estivesse mais com Saul, a unção liberada por Deus não havia sido retirada. Há um problema seríssimo quando você desrespeita uma autoridade. Há um problema seríssimo quando você sai por aí falando mal de um pastor, de qualquer pessoa que Deus tenha instituído como liderança. Eu torno a repetir, eu estou falando isso já tem 7 dias. Você não é obrigado a concordar com o estilo de liderança de ninguém.
Mas agora, se rebelar contra o princípio de autoridade, aí já é problema para você. Entenda, quando Davi foi ungido a rei, agora a segunda unção, ele foi ungido em Hebrom, lá no território de Judá. Mas a Bíblia é enfática em dizer que somente após a morte de Saul, ou seja, eu falei aqui semana passada, Davi recebeu a unção, recebeu, mas era necessário encarar com seriedade, serenidade, exclusividade e prioridade os processos. A caminhada, processo, para quem não estava aqui eu repito, é o que existe entre o meio e entre o início e o fim, é o meio. Se você sai de lá e quer chegar lá, essa trajetória aqui chama-se processo. Só que tem um porém, Davi ficou apenas 7 anos em Hebrom. 2 Samuel capítulo 5 versículo 3, pela terceira vez, assim pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles um acordo em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi, agora sim, sobre toda Israel. Agora a Bíblia diz que 33 anos, Davi governa toda a nação. Então entenda, pastor Vinícius, ninguém começa grande. O primeiro nível de unção que Davi recebeu foi a unção profética, uma unção de mentalidade, aonde nós vamos entender, lá em 1 Samuel capítulo 17, ele já havia sido ungido, mas ele ainda era um menino, e o pai falou assim: olha, leva queijo, leva vinho, leva suprimento para os seus irmãos, que eles estão servindo no exército de Saul. A Bíblia diz que quando Davi chegou lá para servir os irmãos zombaram, humilharam, os irmãos o maltrataram. Mas enquanto Saul governava, Davi estava tendo seu caráter forjado. Não reclame dos processos de Deus para a sua vida hoje. Eu tenho certeza de que você está sendo forjado para algo grande, e Deus já preparou um lugar de realeza para que você ocupe. Existe um lugar já preparado por Deus, mas é necessário que você saiba aguardar o tempo, porque se você é filho dessa casa, quem vai te liberar sou eu. Quem vai te liberar é Dani. Eu quero que diga para mim, em 10 anos de vinho novo, quando foi que eu deixei de reconhecer alguém? Quando foi que nós deixamos de enviar alguém? Sabe, existem pessoas que elas simplesmente vão, e aí elas se tornam responsáveis pelas suas escolhas. Mas quando as pessoas são enviadas por nós, aí é diferente. Nós preferimos enviar a falar assim: tá bom, pode ir. Mas existe um desejo, uma precipitação. Agora a Bíblia diz que no lugar onde Davi estava sendo humilhado, o Senhor o exaltou, porque ele presenciou ali uma afronta, Golias afrontando o povo. 40 dias, Golias dizendo: ei, será que não tem homem aí? Coloca um homem aí para vir me enfrentar. Porque a cultura era, pegava-se os maiores e melhores guerreiros de uma tribo e botava para lutar contra a outra tribo. Para que não houvesse uma guerra, existia apenas uma batalha. É por isso que eu digo, Deus treina os seus profetas, guerreiros e conquistadores em pequenas batalhas, mas com características de grandes guerras. Repito, Golias gritava: manda alguém, eu vou matar, eu vou passar o carro. Davi chegou ali e falou assim: gente, que gritaria é essa? Que esse povo está apavorado? E falaram assim: não, Golias. Deixa eu falar uma coisa para você. Qual foi a última vez que você ouviu Golias afrontando a sua casa? Eu te pergunto, Golias tem 2 significados: passagem ou revelação.
Enquanto todo mundo via um Golias que era bom de guerra, espada, lança, escudo, armadura, Davi encontrava uma oportunidade de libertar espiritualmente toda uma geração. Porque se nós analisarmos direitinho, Fabrício, não foi a guerra entre Davi e Golias, foi uma guerra geracional, Jairo. Porque a Bíblia prova para mim e para você que anos e anos e anos e anos e anos, com certeza o avô de Golias deve ter afrontado o avô de Davi, o bisavô de Golias afrontou o bisavô de Davi, e assim sucessivamente. E eu vou te provar isso na Bíblia. Por quê? Porque agora Davi fala assim: quem esse incircunciso pensa que é para afrontar o Deus dos exércitos? Só que ali no lugar onde Davi foi humilhado, Deus o exaltou. Por quê? Porque não foi na hora que Davi atirou a pedra que ele derrubou Golias, não. Foi desde quando ele estava no campo, ninguém estava vendo, o seu coração era totalmente voltado à presença do Senhor. Eu fico imaginando Davi cantando: leva-me além, leva-me além, a um nível mais. Ei! Davi estava num lugar hostil, cuidando de algo que não era dele. Eu estou aqui, cuidando de um rebanho que não é meu, é do meu pai. Muitas das vezes sendo humilhado, caluniado, afrontado pelos meus irmãos. Mas eu não fico tristinho, nem me aborreço, sabe por quê? Porque o que eu preciso, o que eu necessito, o que eu mereço, não vem de vocês, vem dele. Por que eu estou falando isso? É que eu quero que você saia daqui hoje, dia 1º de janeiro de 2025, com a mesma convicção. Deixa as pessoas falarem, deixa as pessoas acusarem. Você precisa ter certeza da sua integridade e do seu caráter. Quando você sabe quem você é, a identidade que você possui, os cachorros que latem ao seu redor não têm a capacidade de paralisar você e impedir a sua jornada. Os caras começaram, Bia, a difamar Davi. Então levaram Davi até Saul. Saul falou: majestade, ó, já matei urso, já matei leão, topa aí. Agora a Bíblia diz que Davi então se depara com um riacho. Eu já contei isso aqui. E ele pega 5 pedras, versículo 40. Se você nunca me ouviu falar, você vai me ouvir falar agora. Se você já ouviu, você vai ouvir de novo. A Bíblia diz que Davi pega 5 pedras, mas ele tinha apenas um gigante. E a equação é a seguinte: fala para mim que isso não é um chamado profético. Profeta Zilpa, Davi ele tinha um Golias para enfrentar, mas ele pega 5 pedras. E quando eu li esse texto pela primeira vez, gente, essa Bíblia que eu ganhei essa semana, meu livro de Samuel já está todo riscado, não é nem Gênesis não, Samuel, já está todo riscado aqui, ó. Pode tirar uma foto aqui, Bi, tira aqui, Bi, tira aqui da minha Bíblia, aqui, vem cá. Tira aqui. Eu vou leiloar essa Bíblia aqui. Quanto que vale um lenço ungido? Tirei. Está arriscado ou não? Está enxergando? Está de lente? Samuel, toda riscada já, toda pintadinha. Ó, só Samuel. Porque eu amo Davi. Davi me inspira. Nós precisamos terminar. Aqui, ele tinha um gigante, mas pega 5 pedras. Eu, Enéas, quando li, pensei: ele deve ser muito ruim de mira, Jairo. Porque ele joga a primeira, se ele errar, ele tem a segunda, se erra, tem a terceira, se erra, domina, tem a quarta, e aí errou, a quinta corre porque vai dar ruim. Mas interessante é que a Bíblia diz, Priscila, que quando Davi se apresenta a Saul como alguém disposto a enfrentar aquela situação, o rei Pedrinho até quis colocar nele as suas roupas de guerra. Presta bem atenção, Paulinho. Existirão líderes que vão querer fazer com que você caminhe com as armas que Deus deu a ele. É por isso que aqui nessa casa
eu ensino você a usar aquilo que Deus te deu, porque o que Deus deu para mim só cabe em mim. Você sabia que até as roupas que eu uso, tem algumas que eu preciso jogar fora? Tudo bem que agora eu estou emagrecendo de novo. A oposição está aí, né? E você precisa entender isso. Existem estações e vestes apropriadas para cada estação. Quando Saul fala assim: toma aqui a minha armadura, meu escudo, minha lança, Davi falou assim: rapaz, eu não preciso lutar com aquilo que é seu, porque o que é seu é seu. Eu tenho que lutar com aquilo que Deus me deu. Então ele pega 5 pedras, tendo um gigante para enfrentar. Quando ele vai em direção a Golias, e Golias dá aquela gargalhada, ele fala assim: olha, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus a quem você acabou de afrontar. A Bíblia diz que enquanto Saul vai gargalhar, Davi atira-lhe uma pedra que fica encravada na testa. E agora a Bíblia diz que Davi, ao jogar a pedra na testa de Golias, Golias cai com o rosto no chão. A Bíblia diz que agora Davi sobe sobre Golias, pega a arma do próprio Golias, arranca-lhe a cabeça e vai embora para casa. Só que interessante, Vitinho, 1 Samuel capítulo 17, versículo 58. Quando Davi chega no palácio de Saul, levando a cabeça de Golias, a pergunta de Saul foi: cara, como que você conseguiu isso? Rapaz, me diz as suas estratégias. Moço, como que você aprendeu a lutar? Não, a pergunta de Saul foi: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. O que é isso? É a Bíblia apontando para mim e para você que todo homem e toda mulher depende de uma referência paterna para que seja bem sucedida naquilo a qual Deus irá fazer, porque o profético é uma unção passada de pai para filho. Não adianta querer andar sozinho, não adianta querer ir mais rápido. Se você não aguardar a liberação do seu pai para o cumprimento do seu chamado, você não vai ter sucesso. Pode ir, eu quero ir. Pai que é pai, que se preza, ele não prende filho. Quando o pai tem a convicção de que ele deu uma educação, de que ele ensinou o caminho, pode ficar tranquilo. Mas o menino está indo. Meu irmão, eu sei a educação que eu dei. Os meus filhos, eles podem ir para qualquer lugar. Semana passada eu falei aqui, qualquer filho ministerial do Vinho Novo está autorizado a visitar qualquer igreja em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, no Brasil e na Via Láctea. Você não pode ir naquela igreja lá não. Você não vai lá não porque fulano... Você pode ir aonde você quiser. Primeiro, essa casa tem alimento sólido suficiente. Miguel às vezes sai aí para lanchar com os meninos e chega em casa rafado de fome. Mas ele dorme de barriga cheia, sabe por quê? Ele pode não ter satisfeito a fome dele lá fora, mas em casa tem comida. O que eu quero dizer para você é o seguinte: o dia que você vai visitar qualquer outra igreja, eu não tenho dificuldade de permitir que você vá, porque com certeza, se você não se satisfizer lá com o que for liberado lá, em casa tem comida sólida, filho. Outra coisa, eu só tenho uma coisa: aonde os meus filhos não botam os pés, eu não boto os meus. Mas o dia que tiver culto aqui, você tem que estar aqui, porque você não tem como honrar outros lugares se você não honra a sua casa. Isso aí agora eu estou falando para os pregadores, para os pastores, para os mestres, para os levitas. Tem uma galera que gosta de tocar em tudo que é lugar, pregar em tudo que é lugar. Mas se você não honra a sua casa, esquece, Deus é Deus de princípio, você não vai honrar a casa de ninguém. O que você vai fazer lá vai ser vão, vai ser vazio, Deus não vai ser adorado. Pedrinho lá, está lá fora, Pedrinho Ramos.
Todo lugar que ele vai pregar, ele fala: pai, estou indo. Vai, meu filho. Por quê? Porque o filho, para que ele seja bem sucedido, é o pai que sopra. Quando Davi derrubou Golias, a pergunta de Saul foi: menino, quem é seu pai? Mas nós precisamos ir embora, esse assunto é extenso demais. Mas eu quero primeiro liberar uma palavra profética. Você quer matar os gigantes que transicionaram 2024 para 2025 com você? Quer matar esses gigantes, sim ou não? Porque, gente, não é porque o ano virou que os problemas acabaram, não. Tem problema que vem rolando junto. Está repreendido, mas é verdade. Mas você quer matar esses gigantes, sim ou não? Então, se você quiser ser um matador de gigantes, comece a caminhar com matadores de gigantes. Se você quiser matar gigante, você precisa caminhar com quem sabe matar gigante. Segundo, para terminar, 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. A unção que Davi recebeu foi uma unção tão poderosa. Por quê? Porque ele foi ungido para lutar guerras que não eram dele, derrotar gigantes que não eram deles, mas estabelecer também um legado profético para gigantes que não seriam dele. E a resposta está aqui, se você nunca viu, 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. E tiveram os filisteus uma peleja contra Israel. Desceu Davi com ele e seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou, ou seja, Davi ficou velho. Vai, Vitor. Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém Abissai, filho de Zeruía, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não se apagues a lâmpada de Israel. O que está acontecendo aqui? Quantas pedras Davi tinha pego? 5, usou uma, ficaram 4. Ele voltou para casa com 5. De novo a matemática, Davi pegou 5 pedras para derrotar um gigante. Usou uma, sobraram 4, mas ele volta para casa com 5. Por quê? Porque o texto diz que a pedra que ele lança fica encravada na cabeça de Golias, e Golias então tem a cabeça decapitada. Então quando Davi volta para casa, Davi volta com as 4 pedras que ele tinha sobrando e a pedra que ele tinha usado. Por quê? Porque Deus não vai permitir que você volte de mãos vazias após cumprir uma missão que Ele te deu. Aquilo que ele usou voltou para ele. Quando você tem um chamado profético, você precisa ter a convicção de que quanto mais você libera, mais você recebe. Mas olha só, agora a Bíblia diz que outra guerra aconteceu, mais um gigante. Vai, sobe, Vitor, 18. O louvor já pode subir para cá. Aconteceu que depois disso houve em Gobe ainda outra peleja, ou seja, Davi já tinha matado o gigante dele. Volta um versículo aí, Vitinho, 17. Houve outra guerra, ou seja, apareceu outro gigante. Bota o 18, Vitinho. Aconteceu depois disso que houve outra guerra em Gobe. Sobe, 19. Houve mais outra peleja contra os filisteus. Sobe. Houve ainda também outra peleja em Gátia, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 ao todo. E também este nascera do gigante. Ou seja, segura aí, Vitinho. Lembra que Davi tinha um gigante para enfrentar? Ele pega 5 pedras, ele usa dele, sobram 4. E aí eu já estou te dando o gabarito. Ele volta para casa com 5, porque a que ele usou estava cravada na testa de Golias, ele levou para casa. Mas depois da geração dele, outras 4 gerações futuras tiveram que encarar os seus gigantes. Você lembra que Davi pegou 5 pedras? E talvez nós pensemos assim: nossa, mas para que 5 se ele só tinha um gigante? É porque era dele e das 4 gerações futuras. Volta aí, sobe aí 21, Vitinho.
E injuriava Israel, porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. 22, termina. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. O que é isso? Desde o versículo 15 a Bíblia aponta para Davi se cansando e não mais indo para a guerra. Mas o legado profético que ele recebeu foi passado para as gerações posteriores. Após o gigante que Davi enfrentou, outros 4 gigantes se levantaram. Mas pelo posicionamento profético de Davi, cada geração de sucessores recebeu a pedra. O que é pedra na Bíblia? Fundamento, palavra. Gigantes são derrotados no fundamento, na palavra. Gigantes são derrotados no fundamento, no ensinamento, no treinamento, na capacitação, na palavra. Hoje, pode se colocar de pé, por favor. Dia 1º de janeiro de 2025, eu, apóstolo Enéas, mesmo com a boca toda arrebentada aqui, quero profetizar sobre a sua vida um legado profético geracional. Mas o legado que eu quero profetizar não é apenas daqui para frente. Ouça o que eu vou dizer. O legado geracional que eu vou liberar agora é o mesmo que foi liberado sobre a vida de Davi. Davi, ele não apenas derrotou o gigante que ele precisava derrotar, ele encerrou um ciclo geracional que atormentava os seus antepassados. Mas ele deixou um legado estabelecido para as próximas gerações. Quando alguém te perguntar assim: ué, o Vinho Novo diz que 2025 é um ano profético? Sim. Por que, Débora? Por que, Alice? Por que, Arthur? Porque nós iremos pavimentar o caminho para a próxima geração. Os gigantes que nós precisávamos derrotar, querido, já os derrotamos. O que eu faço hoje é ajudar você a derrotar os seus, te equipando, compartilhando com você. Mas eu quero hoje, na primícia do ano, orar pela sua vida. Você que está aqui, está sendo liberado a viver um novo nível. Se quiser matar gigantes, caminhe com matadores de gigantes. Se não tiver ninguém para caminhar, caminhe sozinho, mas caminhe. Porque enquanto os homens celebravam a Saul, Deus procurava Davi, a ponto dele dizer: estou eu provendo um rei na casa de Jessé. Talvez você possa não representar nada para ninguém, mas Deus já preparou o caminho para você. O que você precisa é esperar o tempo. Na hora certa, eu e Dani vamos soprar você. Você é uma flecha na nossa aljava. Toda flecha tem o tempo de fabricação, o tempo de preparo e o tempo de ser lançada. Mas flecha, que é flecha de verdade, ela não voa sozinha. Ela depende do arqueiro. Porque o arqueiro com certeza vai mirar o alvo e vai liberá-la para que ela alcance um propósito. Vamos adorar? Feche seus olhos. Faz outra vez
Faz outra vez, faz outra vez. Ei! Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez. Segura baixinho aí, segura baixinho, segura baixinho. Eu quero os pastores que estão aqui nessa noite. Vem aqui na frente rapidinho para mim. Os pastores apenas, os pastores. Pastores e profetas, pastores e profetas. Pastores e profetas. Aqui, ó, é aqui na frente, é aqui, ó. Aqui, galera, ó. Tem óleo de unção aí, não tem? Tem óleo de unção aí? Borrifa óleo na mão de todo mundo aí. De novo. Vai, abre a mão aí que o pastor Carlão vai ungir a mão de vocês. Eu vou fazer uma parada que Deus mandou aqui. É uma parada muito doida, mas vou fazer. Tá olhando pra mim por quê? Tá assustada? É só o começo, esse ano vai ser terrível. Ei, ei, faz um corredor vocês aí. Um túnel. Isso, assim mesmo. Não precisa ter ordem não, assim mesmo. Só faz um túnel. Dá pra fechar um pouquinho. Ó, presta atenção. Vocês têm que fechar aí, ó. Tá vago aí, ó. Aí, assim. Vem, Zé, fecha aqui, ó. Fecha, gente, dá a mão assim, fecha, ó. Isso, pra poder organizar a coisa. Dadá, é pra fechar. Aí, mas pode espalhar um pouquinho, só isso. Ó, eu queria convidar toda a igreja. Vocês aí só vão levantar a mão assim, ó. Isso. É sem economia, levanta a mão sem miséria. Eu queria que vocês passassem por aqui enquanto o apóstolo Betão vai estar adorando. E vocês vão liberar palavras proféticas. Ó, de lá pra cá. Assim. Aí você volta pro seu lugar. Deus vai liberar algo poderoso sobre a sua vida. Deus vai liberar algo poderoso sobre a sua vida. Deus vai liberar algo poderoso sobre a sua vida. Pode começar, gente, ó. Pode vir, ó, daí pra cá, ó. Ó, pode vir. Pode vir. Yeshua, te amamos. Yeshua, te amamos. Seja abençoado. Seja abençoado. Yeshua, te amamos. Yeshua, te amamos. Seja abençoado. E faz outra vez. E faz outra vez. Aleluia! Aleluia! Outra vez. Faz outra vez. Isso, libera, 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 libera. Mais fogo! Mais fogo! Isso, isso, isso.
eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam Ele entrar, Consigo a sua recompensa, Ele virá. soberano em poder, Ele virá. Seja abençoado poderosamente, seja revestido, seja equipado. Esse ano é o ano da sua história. A partir de agora você está autorizado a se mover profeticamente na unção que Deus está liberando sobre esse lugar. O seu ano está sendo revestido de uma unção profética poderosa. Pastor João, a galera aí na cantina, a galera aí na porta, receba, 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 receba. O seu ano está sendo empoderado. Você vai viver o melhor ano da história da sua vida. Você vai viver um ano profético, um ano poderoso, um ano aonde falaremos e tudo vai se realizar. E Ele virá, soberano em poder, Ele virá. E vejam Ele entrar, consigo a sua recompensa, Ele virá. O avivamento chegou nessa casa. O avivamento chegou. O avivamento. Um avivamento poderoso. Furioso. Furioso. A sua mão é uma mão profética. Você está autorizado a viver algo poderoso no ano de 2025. Flua, flua, flua. Conquiste, conquiste, conquiste. Domine. Cresça, prospere. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, e por amor e com alegria, todos os meus dias. Que a sua vida no ano de 2025 flua em todos os níveis. Laramanto ricanto antoyamanto tihas. Durimini canto coiabas yandagai. Ei! Esse gigante nunca mais, nunca mais. A unção para matar gigantes está sobre a sua vida. Pega a sua espada e maneja ela. Acabou o tempo de trégua. Estamos em guerra. Estamos em guerra. Vai! Vem, 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 vem.
assim como violentamente. Segura! Ei! Dê a mão vocês agora, dê as mãos, dê as mãos, dê as mãos, dê as mãos. Vocês aí, pastores, dê as mãos, dê as mãos. Pode acender a luz aí. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu ano. Domingo nós estamos aqui de novo, hein? O seu amor é como... Você que precisa ir embora, pode ir embora. Deus abençoe você. Uma semana poderosa. Vai em paz, querido. Vai em paz, querido. Vai em paz.